A palavra. Ai, a palavra! A gente tem mexido bastante na palavra nesses encontros, na verdade. A palavra tem sido terra, terreno, território ao longo desses 6 episódios do Casa Floresta. E dava para ser diferente diante da extensão, da diversidade que somos, porém conectados pela mesma base, o mesmo chão, o mesmo planeta? Seguimos lavrando palavras dentro dos ouvidos de vocês, fazendo de cada palavra um grão de areia, que em movimento vão enriquecendo o território a ser assentado na imaginação. É uma palavra lado a lado da outra que vai formando uma muvuca na boca. Ô, coisa boa! É muvuca, é uma coisa muito boa, regenerativa. Muvuca é daquelas palavras tipo auê, furdunço, fuzuê, algazarra, que possuem origem em rituais e culturas tradicionais indígenas, tanto de África quanto desse continente, a Biayala. Se você está nos acompanhando pela primeira vez nesse episódio, volte alguns cômodos na nossa Casa Floresta e entenda sobre a Biayala no primeiro episódio, com Davi Copenaua. Agora, se é de muvuca que você quer saber mesmo, pode entrar no último cômodo dessa temporada da nossa Casa Floresta. Olá, eu me chamo Aline Matulge e trabalho com meio ambiente há pelo menos 15 anos. Vou acompanhar convidados e convidadas a territórios urbanizados e por vezes bastante poluídos. E também a territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas, no Rio Negro, no Xingu, no Araguaia e no Vale do Ribeira. Percorreremos universos de texturas, cores, sabores, sonoridades e paisagens que eventualmente parecem muito distantes, mas que na real dividem moradia comigo e com você. Os nossos olhos vão se encontrar, nossas mãos se tocar, nossos ouvidos e bocas vão se conectar para a gente não esquecer. Nós compartilhamos do mesmo planeta, somos todos habitantes da casa, que só é casa porque também é floresta. Casa Floresta. Fique à vontade, mas não se esqueça, ela também precisa do seu cuidado. O episódio de hoje trouxe a gente aqui para a Bacia do Xingu, no estado do Mato Grosso, para conhecer várias realidades da rede de sementes do Xingu, que é a maior rede de semente para restauro florestal do Brasil. A gente trouxe a Nathalie Neri. Bom dia, eu sou Nathalie, sou formada em Ciências Sociais e criadora de conteúdo na internet há 7 anos. Estou aqui com muita honra, curiosidade e respeito. Vou passar esses próximos dias com vocês, querendo aprender muito, entender muito do trabalho gigantesco que vocês têm feito há anos. Para quem não conhece a Nathalie Neri, ela é uma mulher negra, de pele caramelo, com dreadlocks verdes e, como aconteceu com os nossos outros convidados, viveu uma grande metamorfose na travessia que foi a nossa viagem. No terceiro episódio da nossa Casa Floresta, quando conhecemos os quilombos do Vale do Ribeira, as nossas anfitriãs de lá nos contaram que aprenderam a magia da coleta de sementes quando visitaram a bacia do Rio Xingu. Vocês lembram? As transformações que geram esperança são muitas e possíveis. Mas se você ainda não escutou, não deixe de nos acompanhar na nossa jornada por lá. O que realmente faz diferença é você transitar de fato por todos os 6 cômodos dessa temporada. Bom, eu acho que a gente pode começar desse jeito, então. A gente pode voltar para antes de chegar lá. Nathalie, o que você acha? Eu queria muito saber, Nathalie, qual era a sua ideia de centro-oeste, de Cerrado brasileiro antes da viagem? Como é que você imaginava o Mato Grosso? Eu sabia que era um espaço muito agro e eu acho que eu tinha essa visão majoritária, sabe? Eu pensava o agronegócio no Mato Grosso, eu pensava essas grandes terras e muitos gados, era essa a impressão que eu tinha, e eu acho que assim que eu cheguei, a gente desceu no avião, saí de São Paulo para Goiás, a gente passou 5 horas
5 horas numa van indo. E eu acho que eu segui com essa ideia. O cenário era muito parecido com o que às vezes eu via no interior de São Paulo, perto da minha cidade Assis, né? Que tinha muita cana-de-açúcar, muita plantação. E foi essa lembrança que me trouxe, né? Então eu me surpreendi muito quando a gente chegou em Nova Chavantina. E aí a gente começou a conversar, encontrar as pessoas. E aí eu comecei a entender pessoalmente que existia muito mais do que o agronegócio ali, ativo e presente. Como é nossa tradição aqui no Casa Floresta, em campo nós olhamos diretamente nos olhos das pessoas que a gente encontra e aprendemos bastante. Afinal, cada um de nós é uma semente, um universo, um mundo inteiro completinho. Se nos tratarmos de igual para igual, diante das nossas diferenças, com sabedoria, unindo experimentos e conhecimentos, lado a lado podemos nos potencializar. Assim foi esse encontro, uma verdadeira muvuca de gente. Gente diferente, cada uma com uma função, que se junta para fazer a rede de sementes do Xingu crescer e acontecer. Mesmo já tendo conversado sobre esse conceito de muvuca antes, lá no episódio do Ribeira, hoje nós vamos conhecê-lo com mais propriedade. Vem com a gente conhecer com quem cruzamos nesse caminho. A beleza do trabalho da rede de sementes do Xingu, junto com o Instituto Socioambiental, né, de restaurar, né, as nascentes do Xingu e do Araguaia. Aqui a gente está num dos afluentes do Araguaia, né, esse córrego que passa aqui atrás. E a gente está aqui hoje reunidos para falar desse trabalho que é tão bonito, tão forte, que faz tanta diferença aqui no Vale do Araguaia e Xingu. Eu sou a Bruna, sou bióloga de formação. Trabalho no Instituto Socioambiental com dedicação exclusiva à rede de sementes do Xingu desde 2011. Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro florestal. Eu estou no ISA há 7 anos, vai fazer 7 anos agora. Bom dia, eu sou o João, sou engenheiro florestal também, trabalho aqui na rede de sementes do Xingu desde 2018. A Bruna, bióloga diretora da rede de sementes do Xingu, vai ser a condutora da descrição do que é de fato a rede de sementes, que envolve inclusive a tão citada muvuca. Mas a fala dela vai ser transpassada por diversas outras vozes. Afinal, esse é o conceito do episódio, não é mesmo? Enquanto caminhamos pelo assentamento Pé de Serra, aos pés da belíssima Serra do Roncador, no município de Nova Chavantina, ela vai nos explicando parte por parte, para ninguém se perder. Fala pra gente, Bruna, o que é, afinal, a rede de sementes do Xingu? E que bagunça é essa que ajuda a organizar tanto a natureza? Ela é uma iniciativa que nasce, né, em 2007, de uma demanda por semente para restauração florestal, vinda da campanha chamada Icatu Xingu, que na língua indígena Camaiurá significa Salve a Água Boa do Xingu. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com a rede, eu soube que foi um pedido dos povos indígenas do Xingu que se recuperassem as florestas das margens de rio, da bacia do rio Xingu. E foi mesmo um chamado, né, dos indígenas. A gente já tinha um trabalho há muitos anos, o Instituto Socioambiental já tinha um trabalho há muitos anos dentro do território indígena do Xingu, e eles começaram a perceber a mudança na água, na qualidade da água, e uma mudança também no pescado, né? Então, diminuindo o pescado, tracajá, né? Que tem mais de 16 etnias vivendo, né, e que dependem dessa água. Então eu falei, nossa, é um pedido audacioso. Como é que eles vão fazer isso, né? E aí o ISA começou esse trabalho de olhar o que estava acontecendo dentro do território, o avanço do agronegócio e a consequência desse avanço para a floresta. E começou a conversar com esses fazendeiros que estavam ao redor do território indígena do Xingu, né, mostrar o que estava acontecendo com um ponto comum, que era a água, né? A qualidade da água. Então, falar da água afeta todo mundo. E esse é o ponto comum que junta todo mundo, né? Num grande encontro das nascentes para fazer uma proposta de restauração das nascentes do rio Xingu. E aí começa a rede de sementes, então, em 2007, muito também vindo da técnica da muvuca, porque é essa técnica que junta várias espécies, né? Que planta essa semente, que a semente não vai para um grande viverista que vai produzir a muda e o recurso ficar com esse grande viverista, né? Agora, de fato, temos que abrir um espaço nessa lavra de palavras para entender as etapas do plantio de uma muvuca, que nada mais é do que uma espetacular
colorida e brilhante mistura de mais de 200 espécies de sementes. O plantador de florestas aqui é o Guilherme, que é técnico em restauração florestal do Instituto Socioambiental, e a Artemísia, que acabou não se apresentando no começo, mas é a gerente de sustentabilidade da Agropecuária Fazenda Brasil. Juntos, eles exploram o ponto de diálogo onde começa a convergência entre ambientalistas e fazendeiros. A gente chega na propriedade, a gente fala, vamos recuperar essa área aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a metragem, né, para ver a distância dos 30 metros. Aí depois que a gente delimitou essa área, aí a gente vai indicar, tem capim. Tem que gradear 2, 3 vezes. Gradear, vai vir com o trator, com uma grade atrás, e vai passar para revolver o solo e matar aquele capim. E vai mexer com o solo o capim no solo, para matar e incorporar. Aí isso vai variar muito da densidade do capim. Pode ser 1 vez, 2, 3 ou 4. Aí depois que ele fez isso, antes de plantar, dias antes de plantar, ele vai nivelar. Ele vem com uma niveladora, também acoplada no trator. Aí ele vem para deixar a terra bem... Aí depois que ele fez essa nivelação, a gente mistura a muvuca, né? Eu não entendia que não era só jogar a semente, que não era só esperar que a terra se voltasse, que poderiam demorar 50, 100, 150 anos para que naturalmente aquela região pudesse ter novamente árvore e vida acontecendo. É entender que o trabalho de retirar aquela grama baixinha que o gado come inúmeras vezes, porque ela é como uma peste, cresce numa velocidade gigante, mata todas as outras coisas que existem junto a ela, foi um sentimento de caraca, na prática, exige um esforço humano. Não é só abandonar, né? O regenerativo, ele não é só o vou parar de destruir. Ele tem que ser vou tomar atitudes positivas e vou negar, né? Finalizar, acabar com a destruição e a exploração e, fundamentalmente, ter uma ação intencional e constante para que isso se regenere. A gente tem realmente um pensamento muito romântico sobre a autonomia da natureza, como se não fizéssemos parte dela. Falta muito em nosso imaginário a perspectiva da integração. Somos a natureza. Para o arqueólogo Eduardo Góes Neves, nós temos evidências suficientes para enxergar a Amazônia como um patrimônio biocultural, com uma interação entre a ação humana e a natureza ao longo de milênios. Como fala frequentemente o pensador Ailton Krenak, é muito mais recente o nosso divórcio da natureza. Nós temos que repensar essa dicotomia enquanto ela ainda é reversível, e uma forma de reconectar é com a semeadura direta, jogar as sementes da muvuca na terra. Vai lá no galpão da fazenda, mistura a muvuca, carrega no trator ou carrega na carretinha, aí vem e lança toda essa semente. Ou joga mecânico, né, que a gente prefere, que é mais rápido às vezes. Aí vai o trator, joga rapidinho tudo. Ou vai na carretinha jogando com a mão. Aí depois vem um trator de novo com a niveladora e aí vem cobrindo tudo. Nesse contexto, plantar começa na semente, nas pessoas que coletam semente, na rede de sementes do Xingu. A Bruna mostra como essas conexões são cruciais para a cultura e a vida dos territórios que estamos visitando, as áreas das nascentes do rio Xingu e a força do Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Essa grande sacada da muvuca é de mostrar que é um trabalho que consegue agregar pessoas, valorizar a floresta, valorizar os saberes dessa população, né? Quem conhece de floresta? Quem vive nela. Quem sabe a hora de tirar uma semente, como que beneficia, né? É quem vive nela, sempre viveu nela, os indígenas, os agricultores familiares. E são essas pessoas que compõem a rede de sementes do Xingu. Então, a gente está hoje, né, nesses 19 municípios, fazendo um trabalho com quase 600 coletores, gerando renda de quase R$1 milhão com a floresta, né, tô conseguindo entregar 32 toneladas por ano de sementes do Cerrado e da Amazônia, fortalecendo a diversidade e mostrando que existe sim uma possibilidade de manter toda a nossa diversidade, toda a beleza que a gente chegou e existia, né, quando estava aqui, que não precisa ser só destruição, né, gente? A gente não precisa ter só monocultura, que é possível ter, sim, outras possibilidades de gerar renda, de gerar alimento e de fortalecer toda essa diversidade. Que aula, Bruna! É bem como dizem, contra fatos não há argumentos.
Tá tudo redondinho e conectado no que ela nos narra. A muvuca mantém o equilíbrio do território e, portanto, do planeta. É impressionante. Como somos a natureza, fazemos parte das movimentações dela. Somos necessários nesses ciclos, assim como outros seres. E ela diz ainda mais. A gente está no eixo da BR-158. E o eixo da a BR-158, ela é um divisor de águas. Uma parte dos rios, se a gente passa na BR e olha para a direita, todos os rios que estão correndo para a direita vão para a bacia do Araguaia. E todos os rios que estão correndo para a esquerda vão para a bacia do Xingu. Então, olhar para essas duas bacias e tentar restaurar essas duas bacias também foi uma sacada da rede de sementes muito rápido. E trabalhar com essas populações, sabe? Inspiramos novas redes de sementes fora da bacia, fora do Mato Grosso também, já tem a rede de sementes do Ribeira, que também é uma missão da rede, né? Mostrar que esse negócio, porque é um negócio que valoriza a floresta em pé, valoriza o saber da população que está ali naquele local, fortalece essa possibilidade, né, da permanência na terra, porque a gente vê muito na nossa região. Nós podemos observar, tanto aqui quanto no episódio 3 com a Thalita Flor, que o olhar para a semente amplia o horizonte de possibilidades de renda e de cuidado com o território. É precioso entender que não se refloresta apenas com mudas. E assim seguimos, respeitando todas as atividades e, portanto, as culturas de cada ambiente, de cada terreno. Assim como o diálogo entre a terra e a água, as sementes da muvuca exercem uma função inesperada, a de gerar conexão e diálogo entre o agricultor familiar, o indígena, os coletores urbanos e o grande proprietário rural. A rede de sementes consegue ter esse diálogo, o coletor consegue coletar, a gente consegue viabilizar áreas de restauração dentro dessas áreas. A Fazenda Brasil é um grupo que trabalha com agricultura e pecuária. Hoje o grupo tem 7 fazendas no Mato Grosso, 2 fazendas no Rio de Janeiro e uma fazenda em São Paulo. O foco é a produção de grãos e carne, né? A gente tem agricultura e pecuária. E você está nesse momento na região do Vale do Araguaia, que é onde o grupo concentra a maioria das suas fazendas. Nathalie, eu acho que a gente precisa contar para as pessoas que estão escutando a gente que a gente teve numa fazenda lá no meio do agro do Mato Grosso. E realmente essa sua percepção da van, de antes de ir para lá, ela é realidade, né? O Mato Grosso é um dos estados mais desmatados, que mais reduziu a biodiversidade dos nossos maiores patrimônios, que são esses biomas. Mas eu acho que parte da nossa indignação e da nossa desesperança enquanto ambientalistas, é por não enxergar o diálogo possível, né, entre comunidades, entre ambiente, entre preservação e a fazenda e o agro. E a gente vai lá e visita justamente o resultado desse diálogo em forma de floresta. Conta pra gente, como é que foi isso pra você? A gente foi lá, como você disse, justamente para mostrar esses diálogos que foram realizados e as respostas que a gente teve. E apesar desse primeiro desconforto, né, porque me trouxeram todas essas referências que eu tinha sobre fazendas gigantes assim, e o fato de eu nunca ter entrado dessa forma em uma, né, andando quilômetros e quilômetros, a surpresa foi muito grande, porque a gente foi lá justamente para falar e ouvir, como você falou, sobre esses diálogos que foram possíveis e trouxeram transformação. Surpreendentemente também, o espaço em que a gente foi ver a fazenda reflorestada, né, fruto da muvuca, era grande demais, perdia de vista, era perto de um rio, que eu lembrei que tinha um nome. Eu aprendi muito com o Guilherme, o técnico do ISA, porque eram informações que eu não lembrava, mas que geralmente as muvucas são feitas perto, né, dessas regiões de leito. A gente está aqui numa área de 12 anos de recuperação da mata ciliar. Dá para ver que logo ali, né, onde está o campo aberto da agricultura, o sol estaria torrando a gente se não estivesse aqui. Então a gente está num clima fresco, de muita vida. Aqui em frente tem uma árvore onde eu já vejo várias espécies, tem formiga, tem cupim, e cada um cumprindo seu papel aí nessa restauração. Acho que a rede de sementes é uma muvuca de gente, de sementes e de outras espécies também que estão aqui contribuindo. Ainda estou me recuperando da alegria de ver esse tamanduá aqui ao vivo, que alguém contratou para vir fazer uma ponta aqui no nosso podcast. Você já deve ter percebido que a Casa Floresta tem sido, em todos esses 6 encontros, um espaço que vai além das meras visitas a territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas.
Fizemos com todo carinho e atenção a proposta de cada lugar sediar verdadeiros encontros, uma comunhão de conhecimentos. Diante da beleza de tudo isso, também propomos não mais romantizar algumas questões. Portanto, entramos agora num assunto delicado. Nem todas as áreas são simples de regenerar. Lembram do Guilherme, o engenheiro florestal que se apresentou lá no começo? Na conversa, ele nos contou que o meio ambiente sem nós demora muito mais para se regenerar. Isso aqui, o que a gente pode fazer em 3 anos, pode levar 50, 100 anos talvez, ou nunca vai virar. Que é muito incerto. Eu duvido que tenha muito banco de semente aqui de nativa, não tem. E é possível regenerar espaços como esse com muito agrotóxico no solo? Ou não? Ou é mais difícil? Não é possível. Ali, às vezes, fica até mais fácil, né? É Porque a gente mesmo? não tem o limitante da braquiária. Caramba. As nativas vão se desenvolver melhor até. E aí o adubo vai ajudar. Para quem não conhece esse termo, a braquiária é uma espécie de capim, que foi trazido da África, com a função principal de ser responsável pela engorda no pasto bovino. A gente tem uma área que a gente fez um plantio de muvuca e era de soja. A gente tem árvores que tem hoje 10, 12 anos. Tem angico que tá enorme, assim, gigantesco. Foi interessante que para mim que só tinha estudado, e estudado de uma forma muito ampla e generalista, a gente precisa reflorestar. A gente precisa de titularização de terras quilombolas, a gente precisa de reforma agrária, a gente precisa de demarcação de terra indígena. Então, a gente entende a importância, a gente entende o porquê que a gente, sei lá, sabe que o mundo tá ruindo, o planeta Terra, para além de todas as questões políticas, sabe? A gente tá com crises ambientais absurdas, que são resposta ao derretimento das geleiras e, enfim, a enorme quantidade de CO2 que nós colocamos no meio ambiente e como as crises climáticas estão diretamente ligadas ao desmatamento e a todo esse ciclo ambiental e regenerativo que não consegue se realizar. E aí a gente entende o todo. Nós falamos incansavelmente em todos os episódios o quanto dividimos os mesmos cômodos dessa casa-floresta. A gente não pode isolar nossas presenças, já que compartilhamos a mesma residência. Tudo interfere. Fazemos todos parte dessa muvuca, que se não for manejada com sabedoria, será de fato um caos aleatório. Olhar para o agrotóxico, olhar para o agronegócio, gerar outras narrativas através de antagonismos tão estabelecidos é um desafio, mas há possibilidades. E para destrinchar mais sobre isso, voltamos a conversar com a Artemísia. Agora pensando que essas sementes poderiam ter vindo de uma loja, que não teria essa diversidade toda, mas ela vem da rede de sementes. Você vê a rede aqui quando você olha esse bosque? Uma parte que eu me emociono é que é o seguinte: antes de eu trabalhar com a muvuca, eu já trabalhava com os povos indígenas. Eu fazia um trabalho em uma aldeia. Eu sempre me incomodava essa barreira que existe entre o setor produtivo, os indígenas e o pequeno produtor. E esse projeto ele é lindo porque ele simplesmente juntou 3 setores que não conversavam. O produtor, ele tinha uma visão dos povos indígenas, isso mudou muito. E eu tenho consciência disso, que é muito por causa da parte que coube ao latifúndio ISA e rede de semente do Xingu para resolver essa vertente. Então, assim, você saber que essas sementes foram coletadas pelo pequeno produtor, pelos povos indígenas, pessoas ali que eu amo de paixão, assim, é fantástico. Você vê uma barreira, um muro sendo quebrado, um preconceito sendo eliminado. É essa a sensação que me dá. É essa beleza, além de trazer o que a gente precisa, resolver um problema, ainda tem todo um trabalho social que está sendo feito de forma tão bela. Eu ia falar um pouquinho de esperança, mas me acendeu muito esperança. Entender o respeito que ela tinha, entender como ela entendia que esses espaços precisavam ser abertos para a coleta de sementes, como esse diálogo era fundamental e como o possível inimigo, os povos indígenas, não só não eram, como eram grandes aliados nesse processo. Então, existem, claro, muitos limites nessa conversa, né? Existe, né, as terras e o latifúndio que é infinito e esses limites, enfim, a gente não resolve agora e nem assim, mas no que tange a saúde das águas, a saúde das nascentes, no que tange a qualidade do solo, a qualidade do ar,
foi interessante ver que ela estava pensando nisso. E foi interessante ver como ela, junto ao Isa e o Rede de Sementes do Xingu, estavam fazendo um malabarismo necessário, né? Para articular todos esses desejos, esses lugares opostos que, no fim, pedem por transformação e regeneração das nossas florestas. Com o belíssimo depoimento da Nathalie, deu até uma nostalgia. Lembrei muito do nosso primeiro episódio, onde usamos a metáfora da flor que nasce no asfalto, que com muito esforço vence o obstáculo para falar de possibilidades de recomeço. Às vezes, é mesmo o outro que nos impede de algo. Mas o outro é talvez a forma mais fácil de sempre narrar qualquer parte do mundo fora de nós. E assim nos escanteamos de qualquer responsabilidade e, portanto, das capacidades de transformação. Às vezes, ao contrário, são os nossos que nos impedem. Acabamos de ouvir sobre as camadas da terra e resíduos que são tão duras quanto um cimento e impedem que a natureza se regenere e volte a crescer. Mas às vezes somos nós contra nós, os nossos maiores inimigos. Olhando de forma mais filosófica, já que estamos falando de integração, não podemos esquecer que até mesmo o cimento ou o vidro são manejos de natureza também. São resultado de uma determinada quantidade e intensidade das misturas que os compõem. O que eu estou querendo dizer é que não há fronteiras nítidas sobre o certo e errado na natureza, e em nada nesse mundo, mas existe o tato, a percepção sensível de como medimos as ferramentas e os insumos. Há um fio tênue entre o veneno e a cura. O equilíbrio é também uma sensação. Eu considero essas árvores minhas filhinhas. Então, assim, quando a gente, infelizmente, a gente vive num momento tão truculento, né, onde as questões ambientais estão tão deixadas de lado. E aí, o que eu penso é, a nossa parte a gente está fazendo. Cada um que tiver a consciência ambiental da importância de um meio ambiente equilibrado, da importância de se ter árvores, da importância de proteger um córrego, da importância de proteger uma nascente, de recuperar uma nascente, se cada um que tiver essa consciência fizer a sua parte, a gente, nem que seja um pouquinho, mas a gente está tornando o mundo um pouquinho melhor. Essa é a sensação que eu tenho, assim. A parte que me cabe nesse latifúndio eu estou fazendo. Durante o segundo dia de viagem, fomos visitar a Casa de Sementes, no município de Canarana, também em Mato Grosso. A Casa de Sementes é o que um dia vai se transformar numa casa-floresta. A criança que fomos também é nossa ancestral. Quem explicou pra gente como ela funciona, logo cedo, quando o calor ainda era só uma expectativa, foi a Laiane e o João. Bom dia, eu sou a Laiane, sou engenheira florestal. Eu entrei na rede em 2020. Eu sou responsável pela Casa de Sementes de Canarana. Nossa, uma casa de sementes é meio que o útero de todas essas gestações, né? É onde ficam guardadas as sementinhas, sendo cuidadas, limpas, em temperatura especial para cada uma delas, entendendo como elas devem ser armazenadas até elas terem o seu lugar de destino, a sua nova terra natal, né? É como se fosse um lugar de sonhos e projeções. Ali as sementes dormem até a gente sonhar com uma nova floresta para cada uma delas. Ali as sementes aguardam até as pessoas decidirem. Você que está ouvindo, até você decidir que você quer uma delas, você quer milhares delas. Tá, mas então eu vou começar, tentar ser simples aqui. A gente está numa casa de semente, um quarto que poderia ser um depósito, uma coisa de fundo de quintal de alguém, tem 20 metros quadrados mais ou menos, prateleiras de madeira muito simples, sem nenhuma complexidade, tem ar-condicionado, 2 splits, se morasse alguém seria alguém muito encalorado aqui, e tem desumidificador, balanças, peneiras e muitas sacas guardando as sementes da rede de sementes do Xingu. E aí, com o coração que eu vejo aqui, eu tô me sentindo na casa da biodiversidade, que é tanto falada, que a gente celebra e que a gente luta muito por essa importância. Aqui é o espaço, né, onde nós armazenamos as sementes após a chegada delas, após a avaliação, após a pesagem, após a troca dos sacos, que às vezes, né, no caminho aí fica com uma sujeirinha,
ou dá um rasgo, alguma coisa. Então a gente faz essas trocas e elas vêm aqui para dentro para serem armazenadas nesse espaço climatizado. A gente tem algumas espécies que são, por opção, né, e orientação dos indígenas, eles gostariam que fossem só destinadas à restauração florestal, né? Porque tem algumas outras que a gente pode comercializar para artesanato, né, para produção de muda, né? Então, tem algumas aqui, né, Laiane? Sim. E alguns grupos indígenas que eles preferem falar, não, nossas sementes devem ser destinadas apenas para a restauração florestal, e a gente respeita muito isso, né? Tanto é que a nossa organização, enquanto Casa de Sementes, leva em consideração todas essas especificidades também, né? Sim. Então, o pessoal, quando tem interesse, né, a gente sempre tem essa lembrança. Tanto que até no sistema tem lá a identificação das espécies que podem ser comercializadas, digamos, de forma geral, sem restrição. Isso. E as outras com são... essa restrição do entendimento, né, que eles têm sobre o recurso, né, que eu acho que é bem importante. A Casa de Sementes, eu não imaginava que seria assim, uma casa de sementes. Eu não imaginava que existisse uma casa de sementes. E é claro, né, as sementes, assim como os nossos alimentos precisam ser guardados em temperatura, em condições de umidade, as sementes também, afinal é tudo vida, né? Tudo que é coisa viva, para que elas sejam preservadas e sigam felizes para as áreas de restauro, elas precisam estar ali bem conservadas. E eu me lembro muito da expressão de alegria do João e da Laiane explicando para a gente o trabalho deles e ficando muito contentes que a gente estava entendendo. É muito incrível, porque eu acho que o Rede de Sementes, ele consegue unir tudo aquilo que a gente achou que fosse talvez às vezes oposto ou não tão compatível. Foi exatamente como você disse, é a ancestralidade, e é a ancestralidade que é absolutamente tecnológica e que se alimenta dessa tecnologia, e essa tecnologia se alimenta dessa ancestralidade. E além de tudo isso, é uma rede que se mantém pela relação das pessoas, pelas comunidades, pelos elos que ensinam outras pessoas a serem coletores, sabe? Então, é como se a gente pudesse pensar no Rede de Sementes como um microcosmos do que seria o ideal de uma organização coletiva, sabe? Para o bem. O que uniria espiritualidade, paixão, conhecimento ancestral, tecnologia digital, conversas e, enfim, pessoas, sabe? Pessoas juntas pensando em como transformar isso. Então, é muito complexo, é muito profundo. E a gente passou o dia conhecendo essas sementes, conhecendo a casa de cada uma delas, entendendo como elas eram separadas, enviadas. É o hub de mais de 600 coletores, é o hub de centenas de coletores, de milhares de quilômetros de raio daquela bacia hidrográfica que é tão imensa, 2 bacias hidrográficas, a do Araguaia e a do Xingu. Então, fiquei assim muito feliz de conhecer a Casa de Sementes e ver ao mesmo tempo que é muito simples. Em algo tão pequeno como uma semente vive todo o potencial de uma árvore. Então, como falar de semente sem pensar num futuro? E como pensar em futuro sem falar da juventude? Nós não fizemos escolhas em vão ao decidir os espaços que gostaríamos de conhecer aqui na Casa Floresta. Exceto o encontro com Davi, todos os outros encontros ocorreram em lugares com uma presença comunitária muito forte, uma muvuca de gente. Sendo assim, a existência de diferentes gerações sempre foi algo muito presente. Afinal, comunidade e coletividade andam juntas. Dizem que se construirmos um lugar bom para os mais velhos e para os mais jovens, estamos construindo um lugar bom para todo mundo. Então, ao invés de ouvirmos só as lideranças mais velhas, fizemos uma roda e paramos para escutar os ancestrais do futuro dessa terra, ou os jovens coletores de sementes, Oremê, Irã, Milene e Jennifer. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre como vocês conheceram, porque é isso, se vocês são jovens, está ligado à família ou alguém que inspirou e vocês observaram. Como vocês conheceram a rede e de que forma ela tocou o coração de vocês e encantou, sabe? Ou vocês estavam procurando só uma graninha extra mesmo e depois se envolveu emocionalmente? Eu me chamo Oremê,
sou do povo Icubem, moro na aldeia Muigu, no território indígena do Xingu. O território indígena do Xingu é o primeiro terra indígena demarcado no Brasil, né? Eu comecei quando eu tinha 16, 17 anos. No começo, os meus pais, minha avó, queriam que eu atuasse na área da saúde, né? Seja um dentista, ou um médico, ou um enfermeiro. Só que eu, quando comecei a entrar na escola, né, e fui aprendendo as coisas, na aldeia, eu assisti muito a luta do Paulinho Panhacan, que é um caiapó, na luta contra o Belo Monte, na época. Sempre pensei em fazer uma coisa que ele fazia, né? Que é lutar pelos direitos ambientais, sociais, né, dos povos indígenas. De lá para cá eu faço esse meu ativismo ambiental e a rede de sementes faz tudo o que eu pensei, tudo que eu penso, a rede de sementes é um lugar que eu me sinto realizado, porque faz o que eu sempre penso, né, desejo, que é juntar pessoas, né, gerar renda, unir diferentes atores para um objetivo só, né, que é então então eu me sinto muito realizado dentro da rede. Bom dia, pessoal, meu nome é Irã, eu sou do PDS Bordolândia, sou coletor junto com minha mãe e eu pretendo ser bem mais do que isso, né? Pelo que eu aprendi muita coisa mesmo, foi o interesse, tipo assim, de entrar nos lugares, pegar sementes, se estranhar. Como eu disse, eu não tenho muito tempo ainda, mas o que tá me trazendo capacidade de ir buscar, o que eu tô me motivando mais é o interesse. Porque quando eu comecei mesmo nos primeiros dias, eu não estava com muito interesse, não queria ir de jeito nenhum. Sabe aquela murrinha, preguiça, surra? Não queria não. E aí, com muito esforço, muito impulso, eu comecei a querer ter essa dignidade de ir lá, pegar a semente e falar, ó, colhi tanto quilo de semente com minha mãe e com minha família. Então, isso é uma dignidade muito forte para mim e para minha família. Meu nome é Milene, eu sou de Nova Chavantina, Mato Grosso, e eu conheci a rede de sementes com 14 anos, lá no ano de 2012. E sim, foi por causa de um dinheirinho extra. Quando eu conheci a rede de sementes, lá em 2012, nós tínhamos acabado de vir do município grande, Rio Verde, Goiás. E a minha mãe começou a ajudar o elo do nosso grupo, o líder do nosso grupo, a coletar. Para um adolescente de 14 anos, era muita diversão. Você sair para mata, ir para beira de córrego, passar ali, fazer piquenique, né? Levar farofa, marmita ali para mata, coletar. Então era muito gostoso. E era pelo dinheirinho extra, porque trazia uma renda. Eu não trabalhava. E a minha mãe ela era empregada doméstica. Então não tinha um dinheirinho para comprar besteira, essas coisas que o menino gosta. Então eu comecei a coletar semente para ter isso. Jamais imaginava que seria esse amor, que seria essa história que eu ia construir dentro da rede de sementes do Xingu. Porque eu comecei esse trabalho sem saber o que era uma árvore, nem muito menos para que servia uma semente. E hoje eu me vejo de corpo e alma nesse trabalho. A minha mãe ela era empregada doméstica. A gente coletava quando ela chegava do trabalho, de bicicleta. Muitos quilômetros de bike. A gente ia coletar murici, tirava a polpa do murici para vender na feira. Então era muita diversão, não tinha cansaço, só tinha alegria. E com o dinheiro das sementes, ela conseguiu largar o serviço de empregada doméstica. E isso marcou muito a minha vida. Porque de quando eu me entendia por gente, toda a vida minha mãe trabalhava nas cozinhas alheias, né? Então, quando ela veio e falou para mim, olha, eu pedi conta e não vou caçar mais serviço, vou viver da semente. Eu olhei para ela e falei assim, né? Porque como assim? E aí foi que tudo começou a acontecer na nossa vida. A gente morava de aluguel, conseguimos construir a nossa casa, a coleta de bicicleta começou a ser de moto, depois de carro. E tudo isso com o dinheiro das sementes. Oi, pessoal. Meu nome é Jennifer. Assim, minha família tá há 6 anos na rede. Mas, assim, pelo que eu me lembro, assim, de alguns encontros que foram lá no nosso assentamento, na minha casa, por exemplo, eu tenho só desde os 9 anos que eu tenho recordação. E a rede semente não é só
muvuca de semente, é de gente também. Porque você pode ver, no lugar que vai fazer uma muvuca, quantas pessoas não tem? Lá em casa, por exemplo, lá em casa foi feita uma muvuca. Foi muita gente, eu acho que tinha mais de 15 pessoas, umas 20. E aí a gente chega lá e olha que tá nascendo, tá bonito, ele tá vindo. E muita gente me perguntou o que era, eu expliquei. Eu acho muito bom. Eu espero que com isso, com as postagens que fizerem e tudo, as pessoas queiram conhecer mais a rede. Porque quando a pessoa fala assim, é tantas pessoas na rede, pensa que é muito, mas não é. Porque o Brasil ele é muito grande. E a gente tá fazendo, o trabalho ainda tá pequeno, tem que crescer mais. O que eu queria pra rede era que ela não fosse só reconhecida lá fora, nos outros países, mas que o trabalho dela fosse implantado lá também, que começassem a reflorestar lá também. É isso, eu sou muito grata por estar na rede. E é muito incrível tudo que a rede de sementes transformou na minha vida. O meu ser, que eu sou hoje, a rede de sementes tem parte disso. Porque participar desse projeto ajudou também na formação do meu caráter. Então, por isso que eu acho muito importante, eu me alegro muito de saber que nós teremos pessoas com visões muito bem formadas sobre a natureza, que são esses jovens que estão ingressando agora. A Jennifer, o Irã, porque eu tenho certeza que eles serão pessoas com caráter excepcional e com muito respeito à natureza. O rolezinho do shopping pode ser rolezinho na floresta, né? Achei muito legal isso que você falou, Aline. O rolezinho no shopping pode ser o da floresta, né? Porque pensa numa pessoa que odiava Nova Chavantina era eu. Porque eu tinha 14 anos. Cara, não tem shopping, não tem cinema, não tem nada aqui. Eu quero ir pra cidade grande, eu quero ir pra São Paulo, pra Barra, que lá tem coisa pra mim. Tem nada. Eu tenho tudo daqui. E quando eu conheci a Rede Sementes, foi que eu descobri isso. A maior riqueza está no fundo do meu quintal. A maior riqueza está na propriedade ali do meu amigo aqui, como do seu Mariozan. Então, é porque a gente não sabe ainda o valor das coisas quando é jovem. Então, o que falam pra gente que é importante e tem seu valor, a gente acredita. Vendo novela, filme, né, rede social, legal é shopping, legal é isso aqui, nem nada. Legal é andar na mata, banhar no córrego, né, comer ali a pamonha junto com a família. Isso também é legal, também é gostoso de se fazer. Talvez até mais saudável e não custa nada no bolso, né? Então, eu gosto muito de falar isso para os jovens. Espera aí, você não gosta de onde você está? Mas você sabe o que tem aonde você está? Você sabe as riquezas? Porque às vezes o que você não dá nada é muito valioso. Quem daria alguma coisa por um fruto caído no chão? Há quem diz que dinheiro dá em árvore. Por que não? Dinheiro dá em árvore. Semente é dinheiro. E a gente coleta, aproveita aquele recurso com todo amor, com toda gratidão, porque é uma troca. A natureza nos dá o recurso, a semente, e a gente devolve o respeito e o amor. Seria muita presunção da minha parte achar que talvez vocês estejam sentindo o que eu tô sentindo? Olha, eu vou arriscar. Pra mim, esse episódio tá com uma atmosfera de despedida. Vocês não acham? Gente, sementes podem gerar plantas, podem gerar flores, que podem gerar frutos muito saborosos. Me fala, vocês estão com um saborzinho de quero mais? Confesso que eu vou sentir muita saudade dos nossos encontros por aqui. Já me passa um filme pela cabeça de todos esses lugares que passamos e coabitamos. O que me alivia é saber que o fim faz parte de todo e qualquer ciclo da existência. Sejamos corajosos e encaremos. Ver a animação da Nathalie só me fez querer agradecer a todo momento por essas travessias que temos feito juntos. Não posso guardar para mim. Muito, muito, muito obrigada. Cada lugar tem sido muito especial e nesse não foi diferente. Tivemos a sorte de estar no lugar e na hora de um ritual muito bonito. Já já vocês vão entender. Já que esse é o clima, eu vou pedir licença para quebrarmos um pouquinho a cronologia do nosso percurso e voltarmos no que presenciamos lá no assentamento Pé da Serra, em Nova Chavantina. Lá nós acabamos vivenciando também um momento de despedida, único, memorável e de completa integração. Eu vou tentar não chorar falando o que eu vejo, porque é muito
é uma homenagem ao meu marido. Acho que é melhor você falar primeiro, Dimara, mas eu vejo muito trabalho nessa área, né? Eu vejo 600 coletores fazendo um trabalho muito forte, muito bonito de coleta de sementes. Né? Essa é a Bruna conosco de novo. Estamos numa manhã de sábado em Nova Chavantina para presenciar o nascimento do bosque Heber Queiroz Alves, que já cresceu a partir de uma muvuca plantada em 2021. Mas eu vejo toda essa diversidade aqui, todo o trabalho que a gente tem feito, todos os coletores e uma área sendo restaurada. E vejo uma floresta que vai ficar igual aquela ali daqui uns 15 anos, que vai ficar belíssima, né? Como deveria estar. E vejo esse coração enorme do meu tio de ter cedido essa área, assim, né? Para a gente fazer esse plantio tão bonito que vai ficar belíssimo. O tio da Bruna é o seu Mariozan, que fez esse gesto tão bonito de ceder uma área do seu lote para plantar um bosque. Agora, você que nos ouve, talvez possa começar a compreender, de fato, a dimensão do que está acontecendo nesse momento. As crianças vieram plantar, né? Os nossos filhos vieram plantar essa semente. E a Lívia jogava a semente e ela falava, mamãe, vamos plantar o papai? Então a sementinha, a Lívia estava plantando o papai. E é a floresta dele. Conseguiram captar? Nós plantamos palavras, plantamos sementes, plantamos pessoas. Não é tão simples ter imaginário para entender o que os nossos olhos viram e as mãos tocaram. Grande parcela da nossa sociedade urbanizada não tem uma cultura de ritualizar a morte para além do velório e o funeral. Em vida, o Heber já tinha ajudado a plantar mais de 6.000 hectares, como coordenador do trabalho de restauração florestal do Instituto Socioambiental, o ISA. Bruna, fala pra gente quem foi e qual a importância do Heber. O Heber, ele era um biólogo que foi trabalhar no ISA há 14 anos. Ele foi trabalhar com georreferenciamento, né? E foi crescendo dentro da instituição. E nos últimos anos ele era o coordenador da adequação, acompanhava todos os projetos do ISA de restauração, acompanhava a rede de sementes, fazia uma coordenação, né, de todo o trabalho que é feito aqui na região. Tinha vários espaços políticos que ele também participava e era um apaixonado pelo trabalho, né, pelos filhos, pela família, pela natureza, em fazer o bem. Morte, uma palavra difícil para muita gente, um dos fins da nossa existência. Um recomeço para muitas cosmovisões nativas. Um reencontro. A parte que talvez faça a vida valer a pena. E uma coisa que muitos de nós vivemos nesses anos de pandemia. A perda. Isso sem falar no descaso com a saúde, onde muitos morreram por uma doença que tinha vacina. O nascimento do Bosque Heber Queiroz Alves constituiu em uma cerimônia que previu tanto a restauração territorial como uma forma de viver o luto, reconectando amigos e familiares. Foi a forma que essas pessoas encontraram de celebrar a vida do Heber, de homenagear e agradecer por toda a contribuição que ele fez à natureza, ao ISA, antes de nos deixar como mais uma vítima da Covid-19, em maio de 2021. E foi lá, entre feijão de porco, feijão guandu, crotalária, fedegoso, abóbora, mamoninha, carvoeiro, caju, jatobá, copaíba. Heber, que era apaixonado e ferrenho defensor da lona azul, que no processo ali da muvuca coloca-se embaixo das sementes para que seja mais fácil vê-las, agora é um ancestral que, como todas as sementes, crescerá para cima e para baixo, em tronco, galho e raiz, numa dança de reintegração completa com a natureza. E eu já contei tantas vezes essa história para todo mundo como um grande testemunho de fé e transformação que eu já tô até achando que eu tô engessando a minha experiência, sabe? Porque para mim foi arrebatador, pessoalmente, racionalmente, espiritualmente para mim. Essa viagem realmente mexeu com a Nathalie, mas vamos guardar o resto desse relato pro final. E aí eu acho que a gente vai nesse clima de esperança, a gente vai para a parte mais emocionante da nossa viagem. Talvez, difícil eleger nessa viagem a parte mais emocionante, mas a gente visitou a aldeia Ripá, dentro da terra indígena Pimentel Barbosa,
ali no pé da Serra do Roncador, uma serra vermelha de arenito, que é uma joia no meio de todo aquele pasto, né? Uma joia preservada no meio de todo aquele pasto. É até interessante para quem escutar, depois faz uma busca por Terra Indígena Pimentel Barbosa para dar uma olhada na dimensão de floresta que esses povos preservam. E não precisa nem do mapa da terra indígena para saber onde é a terra indígena, porque ao redor dela é tudo desmatado. É um quadrado de floresta ali que você vai ver. Como é que foi esse dia para você? Terra indígena você já tinha visitado alguma vez? Eu já tinha, mas de uma maneira muito assim, mais rápida e acho que até mais fria aqui no Jaraguá, em um momento de conflitos, né, em São Paulo. E aí fui com o pessoal da universidade em determinado ponto, mas foi uma relação muito diferente da que a gente viveu, da que a gente pôde experienciar, sabe? Eu ainda tô procurando palavras. Nesse terceiro dia, nossa compreensão sobre uma aldeia e sobre o povo chavante se ampliou. Eles cuidam do cerrado, cuidam da floresta, com a força da Serra do Roncador, que de onde estávamos deu para ver bem mais de perto, exuberante. A recepção do arcângelo, que é elo na rede de sementes do Xingu nesse território, e do cacique José, liderança potente, mostrou um mundo de afetos para além dos que a gente já conhecia. Nós fizemos uma roda e nos apresentamos. Cantamos e dançamos. Nos sentimos como desejamos ser, aliados de corpo e alma. Além do João, técnico da rede de sementes do Xingu que vocês já conhecem, contamos com o sorriso largo da dona Cleusa, coletora de sementes, dona de um quintal maravilhoso e tradutora do chavante para o português. Salve, povo chavante! É um orgulho conhecer e fazer parte, pelo menos um pouquinho, desse território de vocês. A gente chegou aqui na aldeia Ripá, do povo chavante, e a gente vai ser acompanhado pela dona Cleusa, que vai fazer o trabalho de traduzir esses mundos pra gente. Quem é a senhora? Eu sou Cleusa Nunes de Paula, cresci aqui nessa região, cheguei aqui nessa região com 6 anos de idade, aí saí com 20 quando casei, mas sempre estou por aqui nessa aldeia. Essa aldeia aqui é minha casa. Agora conheçam um pouco do cacique José, que se apresenta e nos apresenta através da própria língua terra, sua língua nativa. Que essas palavras lavrem outros mundos e imaginários nos ouvidos de vocês. Ele falou que hoje ele vai falar para as mulheres dessa semente, né, que vocês vieram aqui, porque eles vieram aqui para mostrar esse trabalho desde a semente, né, de muito tempo já que eles estão trabalhando com a semente. E essa semente é que dá força para eles. Eles sabem que estão fazendo uma coisa boa, né, boa para o planeta. Que essa semente ajuda, né, ajuda muito eles. Que não era bom para fotografar também. Quando eles foram lá mostrar o lugar da semente também, eles encontraram beija-flor. Beija-flor é uma coisa que deixa saudade. Alguém fez esse registro, alguém fotografou, né? Vai sentir muita saudade desse encontro, né? Mas vai ter muitos outros. E falou também sobre que é muito importante deixar as árvores, né, em pé, que não pode derrubar as madeiras, né? E falou também que o João vai voltar, que falou também que eles plantam, né, um pouco dessa semente que eles coletam, eles plantam também, porque já pensou o sol que tá, o tanto que tá quente, né? O planeta tá muito quente, tá muito esquentando, então é por isso que eles fazem esse trabalho. Estou traduzindo para ele do meu povo. Nós estamos juntos, de grupo de coletas do semente. Dar uma força para trabalhar. De vocês. Não pode não largar comigo. Vamos juntos, um carinho, nosso semente. Um carinho, vamos trabalhar junto. E para a gente, esse ano 2022, para reflorestar. Não posso, vamos trabalhar junto. É isso que eu estou colocando. Então, muito agradeço. E ao final, eu sou José Sumer, né? Cacique da aldeia Ripá. Devido, agradeço pela encaminhada, pela expedição. Toma banho de cachoeira. Depois vamos começar como misturado, né? Já está
registrando. Nós temos uma muvuca, né? Cada time, né? Como que faz? A gente mistura na enxada, na mão. Aí ele falou que dessa mistura, né, da mistura da semente, é muito importante nessa visita que fizeram para eles aí. Essa mistura de semente é uma coisa que dá muita força para eles. Aí o arcanjo falou também que ele trabalha, ele é um dos líderes, né, que mexe com a semente aí de muito tempo. Ele que marca todas as sementes, eles que coletam. Não é de qualquer jeito que eles coletam a semente, eles coletam, eles levam para a aldeia, eles limpam a semente, ele anota as sementes. Então ele faz tudo direitinho. A menina falou também, a Piedade, que ela gosta muito de plantar e de coletar semente, isso é muito bom esse trabalho que eles fazem. E eu acho que é mais ou menos isso aí só mesmo que eles falaram. E falou também que o João, ele falou do João, né, que é barba escura, né? Barba escura vai voltar aqui de novo. E ele vai voltar muitas vezes aqui, porque é aqui que nós estamos fazendo os plantios, então ele vai voltar muitas vezes. Se referindo ao João, né? A barba do João. É isso aí. A gente está aqui na aldeia, na Ripá, e a gente acabou de saber que fomos convidadas, Nathalie e eu, para colocar a mão na massa e misturar a muvuca. A gente vai separar as sementes, tanto as sementes aqui da aldeia Chavante, quanto algumas que já estavam na casa de sementes. E vamos fazer uma muvuca de honra, né? E na luta Chavante, cada pedacinho pequeno desse pode parecer muito pequeno, mas vai levar a força do roncador para onde precisa recuperar e fazer floresta para a gente viver bem, para os nossos filhos. É muito poderoso esse trabalho aqui, ter 10 sementes, uma diferente da outra, uma de cada cor, vai mostrando que o que faz floresta é diversidade. Essa força de resistência de ir para a mata e coletar. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Tem mais semente aqui do que eu vi na minha vida inteira. Eu também, digo mesmo. Então, vamos conhecer as outras? Vamos conhecer as outras? Vamos fazer uma muvuca com a Aline e com a Nathalie? Vamos, cacique. Aqui a gente tem muitas espécies também que são coletadas, né, em outros grupos também, né, da rede de sementes, e que cada um contribui um pouco com um grupo de sementes, né? Isso é a muvuca, né? Que é a diversidade que a rede tem, né? Que se expressa, né? Então, aqui na Ripá, no caso, a gente tem um grupo de espécies que a Ripá, que os coletores da Ripá entregam. E aqui a gente trouxe algumas outras espécies que também fazem parte dessa muvuca para fazer essas florestas aí. Então, vamos lá? Bora. Bom, para fazer a muvuca não tem segredo, então estamos com a lona estendida aqui. A gente coloca na lona para poder mexer nessa semente, misturar, né? Normalmente a gente usa a enxada. Sim. Por isso que a gente pegou as enxadas ali, então a gente coloca essas sementes na lona e mistura, porque quando a gente for lançar ela no solo, ela já está misturada, né? Não precisa pegar uma de cada, né? Então aqui a gente tem um monte aqui agora para a gente colocar na lona. Obrigado. É a mutomba? Pronto. Obrigado. E a outra é o... Ré. O outro Rede de sementes, casa de sementes, jovens coletores, coleta de sementes, ritual de muvuca em terra chavante. Nossa, foram 3 dias intensos de viagem, visita, absorção de conteúdos riquíssimos e transformação. E agora que estamos chegando perto do fim do nosso último encontro, vou recapitulando tudo que vivemos nessas semanas na Casa Floresta, como uma muvuca de memórias. Passamos por 5 territórios bem distintos. São Gabriel da Cachoeira, na bacia do Rio Negro, Altamira, na bacia do Rio Xingu, Nova Chavantina e Canarana, entre as bacias do Xingu e do Vale do Araguaia, Eldorado, na bacia do Rio Ribeira de Guape e São Paulo, capital.
Destacamos ainda as narrativas femininas que encontramos em todos esses ambientes. Tudo com o objetivo de compartilhar com vocês conhecimentos, experiências, tecnologias e contextos para além do que está ao nosso redor. Gerar uma muvuca de ouvintes, esperanças e ações. Afinal, fazemos parte da mesma casa, né? Nós estamos na torcida que essa tecnologia de juntar conteúdo diverso e rico faça muita coisa florescer. Gente, agora respira. Eu falei antes que esse trajeto que fizemos mexeu com a Nathalie. Foi realmente uma grande travessia que mexeu com todos nós e que estamos há meses preparando essa casa e seus cômodos para receber você. E aí, Nathalie, depois de tudo isso que vivemos, como é que você está se sentindo? Floresceu algo diferente em você? Eu acho que essa viagem, no geral, ela me proporcionou muita esperança, muito desejo de fazer acontecer e, como você disse, de reconhecer, valorizar e incentivar a existência de cada uma das pessoas que contribuem para tudo aquilo que a gente quer construir coletivamente. Mas essa viagem também despertou muito a minha revolta. A revolta de quem estava procurando por muito tempo por respostas, a revolta de quem talvez não estava achando nos livros, nas palestras, nas informações, nos lugares que circulava esse conhecimento. Onisciência do que as nossas florestas precisam foi realmente aplicada, sabe? Quando a gente chegou no último dia e a gente pôde conversar com o Cacique José, né? Quando a gente pôde conversar com ele, eu entendi que eles eram fundamentais para tudo aquilo que a gente tinha visto. E o conhecimento que eles já tinham, a realidade que eles já viviam, foi o que estruturou grande parte de tudo aquilo que a gente estava vivendo e absorvendo e se impressionando nos últimos dias. Eu acho que o fato de ter sido nosso último dia foi tão poderoso porque eu me senti muito desconfortável. Muito desconfortável porque aquelas respostas que eu estava tão maravilhada e que eu tava, meu Deus, como ninguém sabia disso? Sabiam. Os povos indígenas sempre souberam. Então, foi um misto de paixão, elevação e muita revolta. Revolta porque eu tô do outro lado. Revolta porque eu também tô esperando essas respostas. Revolta porque às vezes eu fico desesperançosa, achando que já era. Acabou o apocalipse. E é muito mais fácil acreditar no apocalipse, né? Quando você não olha para as possibilidades de recuperação, regeneração, cuidado e coletividade que estão ali, propriamente postas e existindo nesse país há anos. Ainda teve todo aquele processo lindo de misturar as sementes da muvuca, de pegar em cada uma delas, de ouvir sobre cada uma delas. E naquele momento eu tava tão fora e tão dentro de mim. E, nossa, Aline, você foi tão maravilhosa, você guiou tudo tão perfeitamente. Eu sou tão grata por você estar lá, porque às vezes a gente não tá preparado pra quanto algo vai mexer com a gente, sabe? Eu não tava preparada, eu não tava esperando tudo aquilo. Toda vez que eu olhava pra você, eu me sentia tão bem, tão segura, e eu ficava tão feliz. Que bom que a Aline tá aqui. E ao mesmo tempo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com esse chamado que eu tô recebendo aqui, esse chamado de mudança e de ação. Eu não sei como lidar com tanta esperança, porque eu não sabia que dava pra ter tanta esperança assim, eu já tinha perdido. Eu me tornei muito realista, porque a realidade do Brasil só tem piorado, então vamos ser realistas, nem pessimistas, nem otimistas. E de repente, eu tava carregada por muita esperança, muito otimismo, e eu não sabia lidar com aquilo. Você falou uma coisa sobre a sacralidade, sobre a ancestralidade. O recado que eu tiro disso, para mim, é que a gente ficou na moda falar de ancestralidade, né? A gente, pela primeira vez, está indo nas nossas raízes, principalmente nas nossas raízes negras e originárias, e está se banalizando até esse termo ancestralidade, de que o conhecimento está nos povos indígenas. E o meu receio, como comunicadora, é muitas vezes de que esses termos caiam na retórica e que a gente, mais uma vez, passe por cima do significado profundo que essas coisas têm. Então, o que eu aprendi ali na Aldeia Ripá é que a ancestralidade que a gente fala tanto, né, que a resposta está nos povos indígenas, é científica. É tecnológica, além de ser sagrada. É o conhecimento de quem há milhares de anos produz floresta, produz água, produz as condições para que haja alimento. Então, eu acho que essa visita à Aldeia Ripá tira
do campo generalista, do campo retórico, e me leva para a prática. Eu vi as espécies, eu vi a biodiversidade, eu vi a joia que é a floresta que tem na aldeia Ripá e que é dali mesmo que precisa sair semente para reflorestar de forma biodiversa o centro-oeste, o nosso cerrado, né? E ali a fronteira com a Amazônia. É muito especial. A rede de sementes mostra que desviar a rota do apocalipse é ação diária, é cotidiana, e ela precisa de todo mundo, ela precisa de uma muvuca de gente. E que o trabalho, quando é sozinho, e a responsabilidade, quando é tão única, que acaba sendo tão desesperançoso, né? É quando a gente acredita que só depende da gente que a coisa quebra. Que a coisa quebra no sentido de se você se tornar um megalomaníaco, achando que tudo é sobre você e depende de você, a resposta vem de você, ou de você se sentir um inútil frente às mudanças e necessidades do mundo, ou você achar que nada vai ser feito porque você não importa. Então, é se ver como parte desse organismo constante, complexo e profundo que dá sentido. Então, foi exatamente esse equilíbrio que eu passei, de ter saído me sentindo incapaz, e ter encontrado, depois de baixar essa emoção e todas essas informações, esse sentimento de parte. A parte desse todo. Uma parte fundamental desse todo. Assim como todas as outras que a gente viu. E aí é esse sentimento que acalma, limpa a mente e te dá ferramentas para agir. E que pôde me fazer, não, eu entendi. Agora eu entendi, e aí o que eu vou fazer com isso? No meu bairro, na minha cidade? Ou como eu posso começar a conversar com iniciativas parecidas, diferentes, mas que estejam agindo. Às vezes tem tanta coisa acontecendo próximos da gente, tenho certeza que deve ter um monte de gente no Mato Grosso que também se importa com o futuro do mundo, com o futuro das nossas florestas, que quer proteger o cerrado. E será que sabe às vezes, né? Então às vezes a gente fica, como você disse, é mais fácil ficar parado. Mas o problema vai vir. Quer você haja, quer você fique esperando ele chegar, né? Olha, Nathalie, sinceramente, eu nem sei como agradecer de forma proporcional todo esse envolvimento, toda essa capacidade de elaboração da tua metamorfose que foi gerada através do contato com a rede de sementes do Xingu e com o povo Chavante, através do que essa experiência causou em você, em nós. Sério, intensidade define. Muito obrigada. E para finalizar, eu queria te perguntar, você acredita num futuro de um Brasil com florestas restauradas? É possível restaurar o Brasil? É possível. Hoje, depois desses dias com Rede Sementes do Xingu, depois de toda essa experiência, depois de todas as pessoas que a gente conversou, depois de todos os lugares que a gente pisou, depois de todas as sementes que a gente tocou, hoje eu digo com toda certeza, veementemente, que sim, é possível. Talvez antes eu tivesse mais dificuldade de pensar em um caminho pacífico para isso acontecer. Talvez antes eu só pensasse em vias muito violentas. E eu entendi o diálogo. E eu entendi o diálogo como o aglutinador dessa transformação que a gente não consegue vislumbrar hoje, porque a gente imagina que está em lugares opostos. Muitos de nós imaginamos que estamos em lugares opostos. Como é bom mudar de ideia, né, Nathalie? Como é bom mudar de ideia, como é bom aprender, né? Vamos pegar em sementes. É isso. É sobre esperança. E é uma esperança, assim, não é uma esperança, é uma certeza, é um otimismo. E aí agora não é só saber se é possível ou não. Agora perguntar como é que a gente faz para que todo mundo saiba também. Depois de hoje, esperamos que a mente seja uma terra fértil ao se pensar o Brasil. Que ele seja plural como essas terras. Brasis, ricos em diversidade de referências, conteúdos e práticas que potencializam o crescimento e a conservação da natureza que somos. Coexistência, é isso que a Muvuca nos ensina, é isso que a Casa Floresta se propôs a ecoar. Foi um prazer imenso acompanhar vocês nessas viagens. As reviravoltas de pensamentos vieram de muitas formas, né? Obrigada por terem me permitido ser a mediadora dessas mudanças. Essa temporada da Casa Floresta está ramificada em 6 cômodos. Caso você já tenha acompanhado os outros episódios, agradecemos mais uma vez a sua companhia e esperamos te encontrar em breve. Agora, caso seja o seu primeiro contato, seja muito bem-vinde
e desfrute as 5 outros episódios prontinhos para te receber, com conteúdo suficiente para a gente conhecer e cuidar melhor dos outros que nos acompanham nessa residência chamada Casa Floresta. O podcast Casa Floresta é uma realização do Instituto Socioambiental, o ISA. Acompanhe o ISA pelo site socioambiental.org ou digitando @socioambiental, tudo junto, pelo Twitter e Instagram e sem o @ no Facebook. A rede de sementes do Xingu acabou de completar 15 anos de vida e já ajudou a plantar mais de 7.000 hectares de florestas. Quer saber mais sobre como colaborar com essa gente linda? Acesse sementesdoxingu.org.br e procure nas redes sociais com @sementesdoxingu, tudo junto e misturado, feito muvuca. Quer plantar florestas? Escreva para contato@sementesdoxingu.org.br. Esse episódio contou com a produção de Arcângelo Chavante, Bruna Ferreira, Cláudia Araújo, Denise Costa, Laiane Corte, Ludmila Balduino, João Carlos Pereira, Rodrigo Gomes e Roberto Almeida. Vai um agradecimento especial a toda a equipe do ISA em Canarana, a dona Cleusa Nunes de Paula, tradutora do Chavante, e a Eliane Rigg, mãe da Jennifer, que acompanhou a filha nessa jornada com a gente. O podcast Casa Floresta tem apoio da Fundação Rainforest, da Noruega. Sempre que tiver vontade, as portas da Casa Floresta estarão abertas para você. É só entrar, ficar à vontade, que essa casa também é sua. Obrigada por estar com a gente, eu espero te ver de novo logo, semeando afetos e sementes por aí. Até breve! Apresentação: Aline Matouja. Convidada: Nathalie Neri. Produção local: Bruna Ferreira, Ludmila Balduino, João Carlos Pereira, Rodrigo Gomes e Roberto Almeida. A direção geral é de M.M. Isidoro, o roteiro é do João Nin, M.M. Isidoro, Ariel Gajardo, Bruno Veis, Roberto Almeida e Vitória Martins. Assistente de roteiro: Taline Silva. Edição: Jéssica Correia. Assistente de edição: Pedro Pastoriz. Captação no campo: Bruno Agostin e Pedro Hassan. Produção executiva: Guilherme Pinheiro, M.M. Isidoro, Bruno Veis, Roberto Almeida, Ariel Gajardo e Vitória Martins. Produção Ampere, por Guilherme Pinheiro e Ana Maron. Relações Públicas: Agência Lema. Ativação: Wyden Kennedy.